Um único negócio virou toda a indústria energética de cabeça para baixo. 60 gigawatts-hora, o maior pedido de baterias em toda a história da humanidade. E não estamos falando de lítio. Estamos falando de uma tecnologia que especialistas de renome descartavam como ficção científica há apenas 2 anos. O mais surpreendente de tudo, no coração dessa bateria há uma substância que você usa todos os dias para temperar sua comida: sal de cozinha comum. E se você acha que sabe como essa história termina, você está errado. Para entender por que essa descoberta é tão significativa, você precisa primeiro entender como o lítio conquistou o mundo inteiro e por que essa conquista começou a mostrar rachaduras. Antes do início dos anos 90, as baterias eram pesadas, volumosas e descarregavam rapidamente. Uma câmera de vídeo durava cerca de 1 hora com a carga. Laptops eram tijolos grossos que mal sobreviviam a uma única reunião. A ideia de um telefone que cabia no bolso da calça e funcionava o dia todo parecia distante e irreal. As baterias antigas armazenavam muito menos energia com muito mais peso. A mudança para o lítio mudou tudo. A capacidade das baterias disparou drasticamente. Os dispositivos ficaram menores. Os smartphones ficaram realmente inteligentes. Os veículos elétricos evoluíram do conceito para a realidade. Fones de ouvido sem fio, laptops ultrafinos, carros elétricos nas ruas, nada disso existiria sem a química do lítio. Por que o lítio funciona tão bem? Por 2 motivos. Primeiro, as partículas de lítio estão entre as menores e mais leves de todos os elementos usados em baterias. É possível acomodar uma quantidade enorme delas em um espaço mínimo. Mais partículas significa mais energia armazenada por quilograma. Segundo, o lítio tem uma forte tendência natural de impulsionar eletricidade por um circuito. A combinação dessas 2 propriedades gerou uma bateria que ficou 30 anos sem uma alternativa séria. O mundo acelerou a produção. Bilhões de dólares fluíram para o setor. Pesquisadores aperfeiçoaram a mesma química ano após ano. E aos poucos, toda a indústria parou de olhar ao redor. Simplesmente continuou em alta velocidade pelo caminho do lítio. Quando algo funciona tão bem por tanto tempo, você para de perguntar se existe algo melhor. E é exatamente aí que as rachaduras começam a surgir. Em 2016, um dos principais fabricantes de eletrônicos de consumo lançou um smartphone carro-chefe, com críticas entusiasmadas. Os pré-pedidos foram massivos. E então, os telefones começaram a pegar fogo, em bolsos de calça, em aviões, em criados mudos. As companhias aéreas proibiram o aparelho. O fabricante recolheu toda a linha de produtos. Os prejuízos chegaram a cerca de 5 bilhões de dólares e se tornou um dos fracassos mais notórios na história da eletrônica de consumo. A maioria das pessoas culpou o fabricante específico. E sim, erros reais de projeto foram cometidos. Mas isso é o que foi deixado de fora da história. O perigo não estava limitado àquele telefone. Ele existe em cada bateria de lítio já fabricada. O líquido em uma bateria de lítio, que transporta energia entre os polos da célula, é feito de materiais inflamáveis. Com calor excessivo, perfuração ou carregamento muito agressivo, ele pode se inflamar. Quando uma célula pega fogo, seu calor aquece as células vizinhas. Elas se inflamam e aquecem as próximas. Isso se espalha como um efeito dominó em um invólucro selado, cada célula ativando a próxima mais rápido do que qualquer sistema de resfriamento consegue reagir. Os engenheiros têm um termo técnico para esse processo. O resto chama de catástrofe. O problema não desapareceu com o avanço da tecnologia. Em 2026, incêndios causados por baterias de lítio superaram incêndios causados por fiação elétrica como principal causa de incêndios fatais em uma das maiores cidades do mundo. Essa não é uma estatística do passado. É a realidade atual. Há ainda outro problema que não recebe atenção suficiente. Quando as temperaturas caem abaixo do ponto de congelamento, as partículas carregadas em uma célula de lítio param de se mover de forma fluida e começam a se depositar nas paredes internas como pequenas agulhas metálicas afiadas. A cada ciclo de carregamento, as agulhas crescem. Quando ficam grandes o suficiente para conectar os 2 polos da bateria, ocorre um curto-circuito. Isso gera calor imediatamente. E calor em uma bateria de lítio, como já sabemos, move-se em apenas uma direção. Mesmo que não ocorra um curto-circuito, as perdas de desempenho em climas frios são enormes. Em torno do ponto de congelamento, uma bateria de lítio perde entre 20% e 40% de sua autonomia. Não por defeito, simplesmente porque está frio lá fora. Para o motorista de um veículo elétrico em clima nórdico, isso pode significar perder mais de 100 km em uma manhã de inverno. Exatamente quando cada quilômetro conta.
Os engenheiros documentaram esses problemas por décadas, construíram sistemas de gerenciamento térmico mais inteligentes, escreveram softwares melhores, mas a química subjacente nunca mudou. Então, veio um golpe que não tinha nada a ver com a ciência. Entre 2020 e 2022, o preço das principais matérias-primas do lítio multiplicou por 8. Não 8%, mas 8 vezes, em apenas 2 anos. Depois, o mercado virou abruptamente em 2023, e os preços despencaram mais de 70% em um único ano. A base da energia limpa havia sido construída sobre uma matéria-prima que se comportava como um ativo especulativo, imprevisível e incontrolável. Para fabricantes de automóveis e governos, esse foi o momento em que as rachaduras não podiam mais ser ignoradas, e a resposta estava em um artigo de pesquisa publicado ainda no ano 2000. Muito antes de o lítio ganhar destaque, cientistas nos anos 60 investigavam outro elemento como o futuro das baterias, o sódio. Ele fica diretamente abaixo do lítio na tabela periódica, comporta-se de forma quimicamente semelhante e é um dos elementos mais abundantes da Terra. Está literalmente no sal de cozinha. Encontra-se nos oceanos, no solo e em praticamente toda a cozinha do planeta. A primeira bateria recarregável de alta energia, construída em 1966 por um grande fabricante automotivo, funcionava com sódio. Era um conceito impressionante, mas com uma falha fatal. Exigia uma temperatura de operação de cerca de 300 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Uma demonstração científica brilhante, mas nada que se pudesse colocar em um carro de família. Em 1972, um pesquisador chamado Stanley Whittingham resolveu o problema de construir uma bateria de lítio que funcionasse à temperatura ambiente. O lítio avançou rapidamente, e praticamente todo o dinheiro de pesquisa do mundo o seguiu. Quando a primeira bateria de lítio comercial chegou ao mercado em 1991, o resultado estava selado. Trilhões em investimentos fluíram para a tecnologia do lítio. O sódio ficou na prateleira, não porque alguém tivesse provado que era inferior, mas simplesmente porque todo o impulso apontava na outra direção. O sódio tinha um problema técnico específico que ninguém conseguia resolver. As partículas de sódio são aproximadamente 35% maiores do que as partículas de lítio. Em uma bateria, essas partículas precisam entrar e sair de um material de armazenamento milhares de vezes sem danificá-lo. A grafite usada pelo lítio tem camadas uniformemente espaçadas. As partículas de lítio deslizam entre elas como uma chave em uma fechadura, de forma limpa, precisa, milhares de vezes sem dano. As partículas de sódio são simplesmente grandes demais. Cada vez que tentavam passar, separavam as camadas e deformavam a estrutura permanentemente. Após algumas centenas de ciclos de carregamento, a bateria estava tão degradada que era praticamente inútil. Esse único problema de material manteve o sódio fora do uso comercial sério por mais de 40 anos. Os pesquisadores continuaram tentando, os artigos continuaram sendo publicados. Mas ninguém conseguia encontrar um material de armazenamento no qual as partículas de sódio pudessem existir sem destruí-lo. Até o ano 2000, quando uma equipe de pesquisa descobriu algo completamente inesperado, e com isso mudou silenciosamente a direção de todo o campo. Os cientistas descobriram uma forma de carbono que parecia e se comportava de maneira completamente diferente da grafite. A grafite comum é em nível atômico como um baralho perfeitamente empilhado. Cada camada paralela, uniformemente espaçada, rigorosamente ordenada. As partículas de sódio são grandes demais para deslizar entre essas cartas sem rasgá-las. O carbono duro é exatamente o oposto. Ele é produzido aquecendo material orgânico, resíduos vegetais, subprodutos agrícolas ou até glicose, em um recipiente selado sem oxigênio a temperaturas entre 1000 e 1400 graus Celsius. Os átomos de carbono que emergem desse processo se solidificam em um arranjo permanentemente desordenado. Espaçamentos irregulares, pequenas cavidades de tamanhos variados, sem empilhamento ordenado, apenas uma estrutura interna densa e complexa, cheia de espaços grandes o suficiente para acomodar confortavelmente as partículas de sódio sem se deteriorar ao longo do tempo. Pela primeira vez em 40 anos, o sódio tinha um material com o qual realmente podia trabalhar, mas uma descoberta de laboratório e um produto pronto para a produção em massa são duas coisas completamente diferentes. O carbono duro é poroso. Sua estrutura interna irregular, exatamente o que o torna útil, também o faz agir como uma esponja para a umidade. Mesmo uma quantidade mínima de água que penetra em uma célula reage com o líquido interno e produz gases que destroem lentamente a célula por dentro. Em escala laboratorial, isso é controlável. Na escala de fabricação de milhões de baterias para veículos e redes elétricas, era um problema sério que precisava de uma solução completa.
Foi aqui que o maior fabricante de baterias do mundo investiu aproximadamente US$ 1,5 bilhão ao longo de 10 anos, para transformar o carbono duro de uma promissora descoberta de pesquisa em um produto comercialmente confiável. A magnitude desse comprometimento era extraordinária para uma química que a maior parte da indústria ainda considerava uma curiosidade. O primeiro grande avanço foi alterar a própria química da superfície do carbono duro. As partes do material que naturalmente atraem e retêm água foram substituídas por compostos que a repelem ativamente. O segundo avanço foi ainda mais notável. Foi desenvolvido um método para controlar o tamanho das pequenas cavidades internas no carbono duro durante o processo de fabricação, com uma precisão no nível de átomos individuais. Cavidades pequenas demais, as partículas de sódio não conseguem entrar com eficiência suficiente. Grandes demais, desperdiça-se espaço que poderia armazenar mais carga. Encontrar esse equilíbrio e mantê-lo em volumes massivos de produção exigiu anos de trabalho. O resultado é uma bateria chamada Naxtra. E o que ela oferece surpreendeu até mesmo aqueles que acompanhavam o desenvolvimento de perto. Em um veículo de série, a Naxtra oferece mais de 500 km de autonomia com uma única carga, e atinge 80% dessa carga em apenas 15 minutos. Esses não são valores teóricos de laboratório. São os números de uma bateria que já está sendo fabricada e implantada em escala real. A vida útil em ciclos estabelece um padrão completamente novo. A Naxtra suporta mais de 10 mil ciclos completos de carga e descarga antes de apresentar degradação perceptível, aproximadamente 3 vezes mais do que as células de lítio-ferrofosfato com as quais compete diretamente. Se você carregasse essa bateria diariamente sem interrupção, ela ainda funcionaria de forma confiável após 27 anos de uso diário. O frio. Aqui o sódio faz algo que o lítio fisicamente não consegue replicar. O líquido na Naxtra permanece fluido até temperaturas de menos 58 graus Celsius. A menos 40, a bateria mantém 90% de sua capacidade total. Uma bateria de lítio na mesma temperatura mal funciona, perdendo 1/3 ou mais de sua autonomia apenas pelo frio externo. Para proprietários de veículos elétricos em climas nórdicos, isso não é uma melhoria insignificante. É a diferença entre um carro que funciona durante todo o inverno e um carro que falha exatamente quando você mais precisa dele. Agora, o preço. E esse pode ser o número que muda tudo. As células de íons de sódio são produzidas a aproximadamente $19 por kWh. As células de íons de lítio custam tipicamente entre $55 e $70 por kWh. Essa não é uma diferença pequena, é uma estrutura de custos fundamentalmente diferente. E ao contrário do lítio, o sódio não está concentrado em um punhado de países. Nenhum governo controla o fornecimento. Nenhuma escassez repentina pode multiplicar os preços da noite para o dia. Para fabricantes de automóveis e governos, essa estabilidade vale tanto quanto o próprio preço mais baixo. Mas isso significa o fim do lítio? A resposta honesta é mais interessante do que um simples sim ou não. As baterias de íons de sódio têm uma limitação da qual provavelmente nunca escaparão completamente. Está na física. Como as partículas de sódio são mais pesadas e maiores do que as partículas de lítio, há um limite para quanta energia pode ser compactada em um determinado peso. Para a aviação elétrica, onde cada grama adicional afeta diretamente a autonomia e a carga útil, essa limitação é decisiva. Na eletrônica de consumo, onde uma bateria precisa caber em um dispositivo com espaço livre mínimo, o lítio quase certamente continuará dominante por muitos anos. Para onde a indústria realmente está se movendo, não é uma história de uma química derrotando outra. É uma parceria de duas químicas, cada uma usada onde realmente supera a outra. Já foi desenvolvido um pacote de baterias para veículo elétrico dividido em duas zonas, uma de sódio, uma de lítio, gerenciada em tempo real por software. Quando está frio lá fora e as células de lítio têm dificuldade em fornecer potência total, a zona de sódio assume a carga. Em uma longa viagem de estrada, onde a autonomia máxima é a prioridade, o lítio assume a liderança. Nenhuma química é exigida além de seus pontos fortes. Ambas são usadas exatamente onde são melhores, e o veículo entrega resultados que nenhuma química sozinha poderia alcançar.